Rapaziada, o Endrick é simplesmente muito louco, né, cara? Eu tava dando uma olhada aqui nas reações pós-jogo, né? Saiu essa reação aqui de um espanhol falando que o Endrick é completamente lunático. Depois que ele deu aquela bike lá, né? Olha esse lance aqui, cara. Quase que ele faz um baita gol, né? Pô, não tem como falar que os jogos do Endrick não são muito divertidos de assistir, né? Aqui, ó. O goleiro fez uma defesaça, tá? Ia ser um baita golaço aqui do Endrick. O goleiro foi com a pontinha ali pegar essa bola. Mas enfim, cara, tá sensacional ali. E tiveram várias jogadas muito boas do Endrick, né? Olha só, esse lance aqui, por exemplo. Cara, ele saiu de quatro jogadores ali no final, deu uma cavadinha. E a bola acabou dando errado. Ele podia ter dado muito mais assistência, né? Olha só o lance aqui do Endrick. Cara, teve um outro lance também que ele deu uma cavadinha, quase conseguiu acertar. Esse lance aqui, ó. Olha lá, ó. Cara, a ideia foi muito boa, maluco. Mas acabou que ficou baixo, né? Enfim, muito divertido ver o Endrick jogar, porque não é só assistência, né? Não são só as jogadas, mas, pô, é o entretenimento, né, cara? Ele entretém bastante, né? Igual o Neymar, por exemplo, fazia e tudo mais, né? Olha só o comentário de um francês aqui com o jogo do Endrick, tá? Esta noite, Endrick, que jogo! Sinto que estou redescobrindo. Não há comparação entre o Endrick que vi no Real Madrid e no Lyon. Antes ele era um jogador muito errático, um pouco maluco. Assim que tinha uma oportunidade de finalização, mesmo de mais de 30 metros, ele chutava. Ah, ele ainda faz isso, tá? O Endrick ainda é um pouco maluco assim. Mas agora eu entendo melhor. Ele era um jogador que precisava se exibir, mesmo que isso significasse jogar contra seu estilo natural. Esta noite ele está diferente. Ele é muito talentoso tecnicamente. Sabe jogar não só como atacante, mas também como armador. Ele poderia ter dado 3 assistências hoje. Francamente, foi uma partida fantástica. E agora entendo muito melhor toda a expectativa em torno dele do Brasil. Foi o que um francês falou aqui. Cara, assim, o Endrick ele é muito completo, não é só gol que ele sabe fazer, né? Ele sabe driblar muito bem, ele tem muito recurso lá no ataque, igual essa bike que ele deu. Pô, a bike foi perfeita, cara. Deu um azar ali que o goleiro pegou, né? Mas a bike foi perfeita, cara. Ó, saiu essa notícia aqui também, né? Ídolo francês cobra Endrick após derrota. Precisa finalizar. Então você vê que cada um fala uma coisa também, né? Tem gente que reclama do Endrick porque ele chuta muito de qualquer lugar. Tem gente que fala que ele tem que chutar mais. Pô, eu acho que esse problema aqui o Endrick não tem, cara. Honestamente. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na notícia aqui, ó. O Alain Giresse, né? Você tem jogadores como o Endrick. Ele é apresentado como um jogador de outra dimensão. Ainda quero mais. Nesse tipo de jogo, ele deveria fazer a diferença. Ele teve uma oportunidade magnífica quando tentou um passe alto muito difícil. Jogadores desse nível precisam finalizar em partidas importantes. Foi o que ele falou. Eu não sei qual lance que ele está se referindo aqui, que o Endrick deu um passe alto, mas geralmente o Endrick é aquele estilo de jogador que quando tem a oportunidade. E teve um gol que ele perdeu na cara ali também, que foi exatamente a mesma coisa. Ele quis fazer o gol sozinho, né? E ele foi conduzindo tudo mais. Eu acho que o Endrick não tem esse problema aqui, sinceramente, cara. Mas, enfim. O Endrick deu 2 assistências, né? E tem 9 participações em gols em 8 jogos disputados. Superou o número pelo Real Madrid, 7 participações em 40 partidas. Só que, né, pelo Real Madrid ele não jogava tudo, né, pessoal? Enfim, olha só o que o jornal Marca falou lá sobre a jogada messiânica do Endrick, né? Foi aquele lance que eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, né? A partida começou 1-0 para o Lyon, com um belo gol de Tolisso graças a uma assistência do jogador do Real Madrid, que, diga-se de passagem, foi um dos melhores do Lyon. E sim, ele não marcou gol, mas foi uma boa partida de Endrick, especialmente no primeiro tempo, onde ele esteve muito ativo, além da assistência para o gol aos 3 minutos. No primeiro lance, o brasileiro teve uma bicicleta extraordinária, que quase resultou em gol. Uma jogada messiânica após driblar 4 adversários que não conseguiu a finalização. Foi aquele lance que eu mostrei para vocês. Né? No segundo tempo, após o gol de empate de Igor Paixão para o Olympique, Endrick manteve-se tão ativo quanto antes, sofrendo diversas faltas da defesa do Marseille e tentando alguns belos chutes. Poderia ter saído com um gol ali fácil, ele saiu na cara do gol, né? Naquela hora ali que eu mostrei pra vocês. Não conseguiu finalizar também, né?
infelizmente. Mas, enfim, vamos ver aqui, cara, o que a Clara, né, analisou aqui, falou sobre a partida do Endrick, né, a repercussão do Endrick lá na França. Para o campeonato francês. Algumas coisas importantes, especialmente sobre o Endrick, para a gente citar nessa partida, os números do Endrick agora, né, com o Lyon. São 8 participações em gols em 8 partidas. Ele tem 5 gols marcados e com as 2 assistências do jogo de hoje, chega a 3 assistências. É, obviamente, um muito bom início do Endrick, inclusive um início não só com bons números, né, com muito bons números, mas também movimentado, né, com cartão vermelho, depois com cartão retirado. Então é um início de ano bastante movimentado para o Endrick, e ele está mostrando que quando está em campo, tendo sequência, assim, a qualidade dele é muito grande. Inclusive no primeiro tempo, o Lyon foi bem melhor no primeiro tempo, apesar de ter feito só um gol. O Endrick quase fez um gol de bicicleta e quase fez um gol depois de driblar vários jogadores do Olympique de Marseille, assim, no lance que você faz, como que o Endrick passou por esses 3 jogadores, eu não faço ideia. Então, foi realmente, assim, uma partida em que o Endrick, apesar de, no fim das contas, ter dado 2 assistências, teve boas chances de gol, participou bastante da partida, e é mais um jogo em que, com certeza, a Ancelotti está de olho, porque... Ele deu mais uma assistência também. Só que essa assistência que ele deu foi anulada pelo VAR, né? Porque o cara tava impedido, assim, mas praticamente a mesma linha. Só que, porra, é quase que ele deu 3 assistências, um hat-trick de assistências aí. Para mim, é muito difícil que ele não esteja nessa próxima convocação, porque ele está fazendo por merecer. Sobre o posicionamento do Endrick, e acho que isso é um debate interessante, porque no fim das contas a gente ainda precisa entender como que essa seleção vai jogar caso, obviamente, o Endrick seja convocado. Ele tem jogado no Lyon praticamente todas as partidas bem aberto na direita, porque o Afonso Moreira e o Sulte também jogam, né? Então, o Afonso Moreira fica aberto na esquerda, a gente tem o Sulte centralizado e o Endrick normalmente aberto pela direita. Para o jogo contra o Olympique de Marseille deste domingo à noite, o posicionamento mudou um pouco, tá? O Paulo Fonseca não contava nem com o Sulte, né? O Pavel Sulte, nem com o Afonso Moreira, e são os dois que têm sido, na maioria das partidas, titulares, junto com o Endrick, ele precisou mudar. E aí, com isso, o Lyon jogou mais num 4-4-2 ou num 4-3-1-2, e com isso o Endrick ficou um pouco mais centralizado junto com o Yaremchuk. E, obviamente, um posicionamento diferente do que ele vinha sendo, fazendo mais uma dupla ali, enfim, de 2 atacantes um pouco mais centralizados. E a gente viu, assim, ainda assim, muitas vezes o Endrick partindo na... Cara, sabe o que eu fico pensando? Por que o Xabi Alonso não fez isso, né? Por que o Xabi Alonso não botou o Endrick? Cara, o Xabi Alonso teve um momento ali que ele botou o Mastantuono pra jogar 10 partidas seguidas lá quando ele chegou. Por que não deu crédito pro Endrick, né? Não tem como entender, né, pessoal? Sinceramente. Mas, enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da partida do Endrick aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, um forte abraço. Valeu e até o próximo.